O vídeo começa com Nair comentando que a cor verde fica ótima nela. Ele pergunta se está tudo bem, elogia o cabelo dela e pergunta seu nome. Depois que ela diz seu nome, ele diz que é um prazer conhecê-la. Em seguida ele comenta de onde ela é e por que puxou a mão daquele jeito. Ela, confusa, pergunta do que ele está falando e ele responde que ela acabou de puxar a mão. Ela diz que só apertou a mão dele e ele concorda, mas ressalta que ela puxou a mão depois. Ele diz que tudo bem e pergunta novamente de onde ela é, ao que ela responde que é da Carolina do Norte. Ele pergunta há quanto tempo ela está em Houston e ela diz que faz cerca de 2 semanas. Ele pergunta se ela está gostando e ela responde que sim. Ele então explica que veio de Ohio e que estava tentando falar com ela porque queria fazer uma nova amizade, mas ela diz que não está procurando amizades no momento. Ele diz que não quer tomar muito tempo dela e pergunta se ela tem um Instagram ou se pode passar o número de telefone. Ela responde que ele não precisa do Instagram dela. Ele sugere que poderia ser o número de telefone e ela pergunta por que ela daria o número para ele. Ele diz que gostou dela e que assim poderiam se conectar. Ela então sugere que se ele quiser pode levá-la ao shopping para se conhecerem melhor, mas ele diz que não precisa ir ao shopping. Ela pergunta por que não e ele questiona o motivo de irem ao shopping. Como ela diz que ele que sabe, ele apenas deseja um ótimo dia para ela, dizendo que isso é uma loucura e pergunta como assim ir ao shopping. Ela volta e diz que gostou dele, achou ele fofo. Ele pergunta o que ela quer e ela pede para recomeçarem, mas ele diz que não está interessado. Ele pede para ela não encostar no carro dele e se afastar, dizendo que eles nem se conhecem. Ele comenta que acabou de lavar o carro, por isso está pedindo para ela não encostar. Ela insiste que gostaria de recomeçar com ele e ele pergunta por que ela continua com a mão no carro. Ela pergunta o nome dele, mas ele diz que isso não importa. Ele diz que ela começou errado ao mencionar ir ao shopping e que isso não faz sentido. Ela pergunta por que não e ele responde que é porque eles não se conhecem. Ele diz que estava apenas tentando conhecê-la e ela lembra que ele também pediu o número dela, dizendo que é a mesma coisa. Ele diz que não é a mesma coisa e que para ele tanto faz. Deseja um bom dia novamente. Ela pergunta se ele realmente não quer recomeçar e ele responde que ficou claro que ela não estava interessada nele. Ela diz vamos lá e ele pergunta vamos lá para onde? Ela pede para ele não ser assim, mas ele diz que só está tratando-a da mesma forma que ela o tratou no começo. Ela insiste que agora está tratando muito bem, mas ele lembra que no começo não foi assim. Mais uma vez ela diz vamos lá, mas ele diz que não está ouvindo e pede para ela dar a volta. Ela pergunta por que ele está agindo dessa forma e ele diz que está apenas retribuindo o tratamento que recebeu. Ele menciona que ela quer ir ao shopping, mas ele não vai fazer isso. Ela diz que só queria que ele a levasse ao shopping, mas da mesma forma que ele pediu o número dela. Ele responde que, como ela não quis dar uma chance, ele também não vai dar uma segunda chance. Ela explica que voltou para falar com ele porque se arrependeu, mas ele diz que ela perdeu a oportunidade dela. Ela diz que não está procurando nenhuma bênção e ele pergunta o que ela quer afinal. Ela diz que só voltou porque achou ele bonito, mas ele diz que ela voltou porque viu o carro dele. Ela insiste que voltou por causa dele, mas ele que não acredita nisso. E que se ele não tivesse aquele carro, ela nem teria voltado. Ela afirma que está dizendo a verdade, que realmente gostou dele, mas ele diz que não quer perder seu tempo. Ela tenta convencer ele, dizendo que vai compensá-lo pelo que aconteceu. E ele pergunta como. Ela diz que vai mostrar para ele, mas ele diz que não tem tempo para joguinhos. Ele pergunta de novo como ela vai compensá-lo. E ela diz que ele vai descobrir. Ele pergunta se ele realmente vai descobrir e então pede para ela dar uma volta. Ela pergunta se pode entrar no carro para dar uma volta, mas ele diz que não quer perder tempo com ela. Ela responde que ele não vai perder nada, mas ele diz que vai sair. Ele
Ele sai do carro e pergunta se ela pode dar mais uma volta. Ele diz que gostou muito dela e ela pergunta por que ele está agindo assim. Ele responde que não está tratando-a de forma diferente do que foi tratado no começo. Ela diz que agora está tratando ele muito bem e ele diz que ele também está. Então ele pergunta o que ela vai fazer no resto do dia e ela responde que depende dele. Ele diz que tem muitas coisas a fazer e ela sugere que façam juntos, mas ele diz que não, que precisa fazer sozinho. Depois ele fala que ela pode entrar no carro, mas que não deve desperdiçar seu tempo. Lana começa dizendo: "Uau, o que é isso?" e comenta que ela é muito bonita. Ele pergunta como ela está e faz mais um elogio, mas ela só responde com um oi. Ele se apresenta e pergunta o nome dela, mas ela diz que não está interessada. Surpreso, ele diz que não entendeu e ela repete que não está interessada. Ele insiste para que ela ao menos diga seu nome, mas ela apenas anda e diz que foi um prazer conhecê-lo. Ele então pergunta de onde ela é, mas ela novamente afirma que não está interessada, dizendo que sente muito. Ele lamenta e em seguida elogia novamente, chamando-a de muito gata. Quando ela volta, ele pergunta o que aconteceu e por que ela está batendo na janela dele. Ela, por sua vez, pergunta se ele quer sair para comer alguma coisa. Ele responde que na verdade não, lembrando que ela tinha dito que não estava interessada, mas ela insiste que está com fome. Ele pergunta o que isso tem a ver com ele e ela comenta que ele deve ficar irritado quando está com fome. Ele, ainda sem entender, lembra que ela não estava interessada. Ela explica que estava só com fome e irritada e ele reage com desconfiança, perguntando como isso se relaciona com ele. Ela insiste que está com fome e pergunta se ele pode levá-la para comer. Ele responde que isso não tem nada a ver com ele e sugere que ela vá sozinha. Ela então pergunta por que ele não pode levá-la e ele lembra que ela disse que não está interessada. Ela diz que ele parece ser um cara legal, ao que ele pergunta se não parecia legal desde o começo. Ela explica que estava só com fome e irritada e ele diz que não pode estar falando sério. Ela tenta de novo convidá-lo para sair, mas ele diz que só está tratando-a da mesma forma que foi tratado no início. Ela reconhece o erro e pede desculpas, mas ele responde que ações valem mais que palavras. Ela pergunta se ele não quer sair para comer e ele questiona por que precisaria dela para isso. Ele então exige uma explicação sobre o motivo pelo qual ela o tratou daquela forma no início e diz que não acredita que seja só por fome. Ela insiste que realmente está com fome, mas que voltou porque ele parece ser um cara legal. Ele então pergunta se ela acha que ele nasceu ontem, dizendo que não está rindo da situação. Ela o convida de novo e ele pergunta por que deveria gastar seu tempo com ela. Ela responde que também está gastando seu tempo com ele, mas ele diz que não se importa. Ela então pergunta o que ele quer fazer e ele diz que estava de saída. Ela comenta que também vai embora, mas ele afirma que isso não vai acontecer. Ela pergunta por quê e ele diz que nem entendeu por que ela voltou. Quando ela admite que realmente gostou dele, ele a convida para dar uma volta. Ela pergunta de novo se ele vai levá-la para comer e ele pede que ela fale sério e diz que vai embora. Ela pede para ele esperar, mas ele diz que não se importa. Ela pergunta por que ele está sendo rude e se vai levá-la para sair. Ao que ele responde que sabe que ela não estava interessada no começo. Ele menciona que, se tivesse, teria pedido desculpas antes. E ela finalmente diz que sente muito, perguntando se ele ainda está interessado. Ele responde que não e pergunta por que estaria. Ela responde que tem muito a oferecer e ele pergunta o que exatamente. Ela afirma que tem várias coisas para mostrar, mas só vai contar quando estiver no carro. Ele diz que ela já pode mostrar agora, mas ela insiste que é melhor no carro, porque está muito quente fora. Ela explica que estava vindo da academia e ele pergunta por que a deixaria entrar. Ela responde que ele quer conhecê-la e que ela também quer conhecê-lo. Ela diz que ele não precisa ficar nervoso, mas ele responde que está calmo e que em nenhum momento levantou sua voz. Ela reconhece isso e pergunta se eles têm um acordo. Ele diz que ainda tem algum tempo e permite que ela entre.
Ele a leva para sair, mas no meio do caminho ela pergunta se ele pode levá-la ao shopping. Ele responde que não, pois não precisa comprar nada. Ela sugere que eles vão ao restaurante primeiro e depois ao shopping. Ele concorda em ir ao restaurante, mas reclama que ela está mudando de planos. Ela insiste que está com muita fome, mas propõe que eles vão ao shopping primeiro e depois ao restaurante. Ele diz que poderia levá-la ao shopping, mas avisa que não pagará pelas compras dela. Ela reage surpresa, perguntando se ele realmente não vai pagar. Mais uma vez, ela sugere ir ao shopping antes do restaurante e ele concorda desde que cada um pague o seu. Ao vê-la rir, ele diz que não entende o que é tão engraçado. Ela pergunta por que ele está olhando de forma estranha e ele diz que não, só está tentando entender a situação. Ela pergunta então o que ele quer fazer, se prefere ir ao shopping ou ao restaurante. Ele responde que pode levá-la aos dois, mas não vai pagar a conta. Depois que ela responde que pensava que ele fosse pagar, ele para pensar e em seguida diz que ela pode sair. Ela aceita e se despede. O vídeo começa com Damon abordando essa garota para fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele pergunta como ela está e pergunta o que ela estava fazendo andando sozinha por aí. Ela diz que estava apenas caminhando. Ele pergunta se ela estava precisando de algum companheiro para caminhar com ela. E ele diz para ela que ele estava precisando caminhar pois está meio gordinho. Em seguida, ele se apresenta para ela. Então, eles conversam um pouco e ele pergunta se ela pode passar o seu Instagram para eles se conhecerem melhor. E ela diz que sim e passa o Instagram para ele. Ele então começa a segui-la no Instagram. Ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que não e fala que prefere ficar solteira. Ele fala que é diferente achar uma mulher assim que recuse um homem trabalhador, que a maioria reclama que o homem não trabalha. Então, Damon logo pergunta se eles poderiam dar uma volta junto para se conhecerem melhor e pergunta o que ela acha, mas a moça recusa e agradece o convite. Ele então vai na direção do seu glorioso Lamborghini e quando a garota percebe que ele está de nave, logo ela tenta puxar assunto com Damon perguntando se esse carro é dele. Damon responde que sim e a garota fala que ficou confusa e pergunta como ele comprou um carro desse trabalhando no McDonald's. A garota continua confusa sobre o trabalho de Damon. Ele explica que o McDonald's existe há muito tempo e ele é um dos presidentes da empresa, mas ela fala que o uniforme dele engana e que aquele era o uniforme de um trabalhador regular e não do dono. Ele diz que usa esse uniforme porque gosta de ficar na linha de frente com seus funcionários e não apenas ficar gritando na cabeça deles. Ela elogia a atitude dele e fala que isso é muito legal. Ele então convida a garota para entrar no seu carro e sem pensar duas vezes ela entra. Ele ajuda ela a entrar no carro e elogia ela dizendo que ela fica muito linda do lado da Lambo. E Damon também entra no carro e pede ela para contar um pouco de sua história para ele, e a garota concorda com tudo que ele diz. Ela diz que mora ali perto e que trabalha online remotamente e que gasta a maior parte do seu tempo com seus cachorros. Então, Damon diz que sua namorada lhe deixou há alguns anos e por isso ele gostaria de conhecer pessoas novas, mas que ela não parece ser a garota certa, pois ela é muito interesseira. Ele fala que não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. A garota tenta achar ruim, mas no fim ela desce no carro e acabou se dando mal. O vídeo começa com Nate abordando essa garota para fazer o teste da interesseira com o seu carro de luxo. Ele pergunta qual o nome dela e ela responde falando que o seu nome é Angie.
Então Nate pergunta pra ela pra onde ela estava indo e ela diz que iria sair com alguns amigos. Então o YouTube pergunta se ela não poderia mostrar pra ele os lugares, pois ele é novo na cidade e não conhece muitas pessoas. A garota diz que não, porque não sai com pessoas desconhecidas. Nate fala que ela parece ser uma linda guia turística e que eles poderiam se conhecer melhor. Mas a garota não dá a bola e continua andando. Então Nate vai em direção ao seu glorioso carro de luxo. E assim, a mágica acontece e a garota logo volta querendo conversar com ele. Então, ela diz que ele não tinha falado que tinha um carro de luxo como esse. Ela se oferece para dar uma volta com ele pela cidade para lhe apresentar alguns lugares. Então, o YouTube logo questiona a garota, falando que ela não tinha dado bola para ele. A garota fala que Nate deveria ter tentado conversar mais com ela. Nate fala que só estava tentando, mas a garota estava com muita pressa. A garota diz que não lembra disso. Nate fala que estava apenas tentando conhecer melhor ela. Então ela diz que Nate estava a pé e agora está de carro, então é uma pessoa totalmente diferente. Então a garota pergunta o que Nate estava querendo fazer. O rapaz então fala que estava apenas querendo pegar uma bebida e ir para alguma festa. A garota então diz que seus amigos iriam fazer uma festa e que acaso Nate quisesse, eles poderiam ir juntos. Nate aceita e fala para a garota entrar no carro. Então a garota pergunta o que eles iriam fazer. Nate fala que só está querendo conhecer a garota e que eles precisam de um tempo para se conhecerem melhor. Então eles conversam e a garota fala que ela trabalha pela internet e sempre fica bastante ocupada. Mas Nate volta a questionar a garota, falando que ela não tinha dado um minuto para eles conversarem e fala que ele ficou triste com isso. Ela então diz que é porque ela é uma mulher que sabe seus valores. Eles voltam ao assunto de onde iriam comer. E a garota fala que tem um restaurante italiano ali perto e que caso Nate quisesse, eles poderiam ir juntos. Mas Nate fala que não gosta de comida italiana. E então ela fala que eles podem apenas ir em algum bar beber alguma coisa. Nate continua dizendo que a garota não deu moral para ele quando ele estava a pé. A mulher diz para ele que é porque ela procura pessoas do mesmo nível que ela. Mas Nate fala que ela só estava apenas tentando aproveitar de tudo que ele tem. Então ele pede para ela descer do carro e fala que ela é interesseira demais. E no fim, a garota desce do carro e acabou se dando mal. O vídeo começa com Naya abordando essa linda garota. Ele pergunta como ela vai e fala que gostou do cabelo dela. E ela agradece o elogio. Ele então pergunta se pode pegar o número dela, porém ela responde que tem namorado e que ele não faz o tipo dela. Naya fala que tudo bem, que só queria fazer amizades. Ele então fala que ele é novo na cidade e só queria saber onde tem um bom restaurante. A mulher fala pra ele que ali na esquina tem um restaurante e o ignora. Naya então se despede e vai na direção da sua Lamborghini. Mas na mesma hora, a mulher vem atrás dele toda interessada e pergunta o que ele queria mesmo com ela. O youtuber fala que só queria saber onde tem um bom restaurante. A mulher fala que pode levá-lo no restaurante e que ela também está procurando um lugar para comer e pode lhe fazer companhia. Naya então pergunta por que ela mudou completamente com ele, se antes ela nem queria falar com ele e disse que ele não fazia o tipo dela. Ela então fala para ele esquecer isso, que agora ela está aqui para eles saírem juntos. O YouTube então pergunta se ela realmente tem namorado e ela fala que realmente tem sim, mas que ele não precisa ficar sabendo que eles estão saindo, porque ela já está quase terminando com ele. Em seguida, ele passa o telefone para ela para poder pegar o número dela. Dessa vez, ela passa o contato para ele sem pensar duas vezes. O YouTube fala que ela é muito linda e que ele gostou dela e desde o primeiro momento que ele viu ela passando. E que se ela for tudo isso mesmo, ele vai querer até namorar com ela.
A mulher fala para ele que tudo é conversado e combinado. Ele então pergunta se o namorado dela vai ser um problema e ela responde que não. Ele então pergunta se ela quer vir mesmo com ele para almoçar junto. Ele então fala para ela entrar no carro com ele. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta o que ela quer fazer. E ela fala para ele que eles podem ir almoçar junto. O Nair fala que eles podem escolher o melhor restaurante e depois eles podem ir para a casa dele, porque ele tem uma cobertura aqui no centro da cidade. A mulher fica muito interessada e pergunta se ele tem mais algum outro carro. O Nair fala que sim e que esse é apenas um dos seus vários carros. Antes deles irem almoçar, ele pede para ela dar a volta no carro para ela mostrar para ele e fazer uma dancinha ali na frente. E ela faz do jeito que ele pediu. Mas tive que cortar essa cena porque a mulher acabou exagerando. Então ele fala para ela que agora ela pode entrar no carro novamente para eles poderem ir almoçar juntos. Ela dá a volta e tenta entrar no carro. Mas como já é esperado, o Nair tranca a porta do carro e não deixa a mulher entrar e fala para ela que ele não sai com garimpeira de ouro e rejeita a mulher e sai acelerando a sua Lamborghini. O vídeo começa com London abordando essa morena. Ele fala que ela fica muito bem com essa roupa e pergunta qual o nome dela e se apresenta para ela. A moça fala que se chama Diane. Ele então pergunta aonde tem uma cafeteria para ele tomar um café. E ele fala que ele é novo na cidade e não conhece nada aqui. A mulher fala para ele que ela está com pressa e não pode ajudá-lo. London então fala que só precisa conversar com ela alguns minutos para ela informar para ele e que ela não precisa ser rude assim com ele. Ela então fala que não está sendo grosseira, mas que não quer iludi-lo porque ela tem namorado. Ele então fala que achou que ela era solteira porque não viu nenhuma aliança de compromisso no dedo dela. Então ela responde para ele que não precisa ter uma aliança para ser comprometida. London confirma que realmente não precisa. Ele então pergunta se pode pegar o número dela para eles serem amigos. Ela responde que é melhor não, porque o namorado dela é muito ciumento. London então pergunta se ele não tem nenhuma chance dele pegar o número dela. E ela responde que não e que ele não faz do tipo dela. Ele então aceita o fora da garota e vai na direção da Lamborghini. Mas na hora que ela vê o carro de London, na mesma hora ela começa a perguntar se o carro é mesmo dele. London confirma que sim e pergunta o porquê. E ela responde que gostou muito do carro dele e não sabia que ele tinha uma Lamborghini. London então fala que ele queria chamar ela para dar uma volta com ele, mas que ela foi muito rude com ele e por isso não vai mais incomodá-la. A moça demonstra muito interesse pelo London e fala que eles podem sair para tomar um café. Mas o London questiona dizendo que ela disse que tem namorado. E ela fala que disse que tem namorado porque são muitos homens que dão em cima dela e ela fala isso para não poder ficar rendendo assunto. London fala que entende perfeitamente que ela é muito linda e deve realmente chamar muita atenção dos homens. Ela então pergunta se ele não vai deixar ela entrar no carro. O YouTube fala que sim e pergunta se ela quer mesmo vir com ele. Dá uma volta no carro e ele chama ela para entrar no carro com ele. Já dentro do carro, ele pergunta o que passa na cabeça dela, porque ela não queria falar com ele no início e depois que viu sua Lamborghini veio na mesma hora falar com ele. Ela responde que gostou muito do carro e que viu que ele é um cara bem sucedido e vale a pena dar uma chance para ele. London então fala que está claro que ela é muito interesseira e que ele não quer mais sair com ela. Ele fala que ela já ficou muito tempo dentro do seu carro e pede para ela descer agora mesmo. A mulher acha ruim e começa a questionar e chama ele de babaca. Mas no fim ela desce do carro e acaba se dando mal e sendo rejeitada pelo London. O
vídeo começa com o Kyle, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa mulher pedindo uma informação, mas ela não dá a mínima para ele e sai andando. Sendo assim, ele a deseja um bom dia e vai em direção ao seu carro de luxo. E ele entra na sua McLaren e espera alguns segundos até que a mágica aconteça. Ela então chega e pergunta o que ele estava precisando. E ele responde que queria uma informação e que ele está muito perdido. E que ele é novo na cidade e não conhece muita coisa. E pergunta se ela poderia o ajudá-lo. E pergunta qual o seu nome. Ele se apresenta e ele pergunta por que ela voltou para falar com ele. Ela responde que mora ali perto e percebeu que ele estava perdido e voltou para ajudá-lo. Ela então pergunta qual é o mesmo nome desse carro. E ele responde que isso é uma McLaren e pergunta se ela já andou em uma antes. Ela então fala que não, que nunca andou. Depois de alguns minutos de conversa, ele convida ela para dar uma volta para ela mostrar a cidade. O YouTube então entra em seu carro e é agora que ele vai pegar essa interesseira de jeito. Lá dentro do carro, ele fala que está muito faminto e quer comer alguma coisa bem gostosa. E pergunta do que ela gosta. E ela responde que gosta de ir à praia e salões de narguilé. Kaylee fala que também gosta de narguilé e adora comer frutos do mar e lagosta. Papo vai, papo vem, e os dois entram no carro e ele pergunta aonde ela estava indo, que ela estava com tanta pressa. E ela responde que só estava indo para a casa de um amigo. Kylie então pergunta se é o seu namorado. E ela responde que não, que eles não têm nada a sério, que são somente amigos. Ele fala que ela é muito maluquinha e engraçada e não tem medo de se arriscar. Ela responde que não é e que ela quer conhecê-lo melhor e que achou ele muito atraente. O YouTube fala que definitivamente ela é mesmo muito maluquinha, porque ela mal o conhece e como ela pode dizer isso? Ela responde que não o conhece, mas quer conhecê-lo e que seu carro já diz tudo. Ele responde que não sabe como encarar isso, mas que ela é uma baita de uma garimpeira. Ele diz que mulheres como ela só sentem o gostinho de sentar no carro dele, mas desfrutam de nada. E ele abre a porta do carro e dá um tchauzinho para ela e manda ela encontrar com seu amigo que vai ser melhor para ela. E fala que ela é muito interesseira. E no fim ela acabou se dando mal. Começamos o vídeo com o YouTube London abordando essa mulher. Ele diz que ela está muito linda e pergunta qual o seu nome. Ela responde que se chama Claire. London pergunta se ela é dali mesmo e ela fala que sim. London pergunta se ela pode passar o telefone dela para ele. Mas ela fala que não, que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta o que há de errado com ele, se ele está mal vestido. E ela fala que não, mas que só não pode passar o seu número para qualquer pessoa. London responde que tudo bem, a deseja um bom dia e vai caminhando em direção à sua McLaren. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota olha para trás e vê a sua máquina, ela volta imediatamente e vai falar com ele. A garota pede para ele esperar um pouco e pergunta se ele não vai convidá-la para dar uma volta. Ele a questiona, dizendo que ela não quis dar o número de telefone e que mal se falaram um com o outro. Então, ela pede para ele descer do carro para que eles possam conversar um pouco. Ela fala que está tendo um dia muito ruim e por isso não passou seu número, mas que ela acha ele um fofo e que seu carro é muito bom. London diz a ela que ela é muito bonita e despertou certo interesse nele, mas ela foi rude com ele e ele está chateado e fala que está indo embora.
A garota pede para ele não ir e fala que começou errado mesmo e que ela também está muito interessada nele e pergunta se eles podem se conhecer um pouco melhor e fala que ele não vai se arrepender, que vai valer muito a pena. London diz que eles vão conversar sobre e fala para ela entrar no carro. A garota entra no carro achando que vai se dar bem com o London só porque ele tem um Corvette. Lá dentro, o London pergunta o que ela faz da vida e se ela tem namorado. Ela responde que não, que ela está solteira e mora sozinha e no momento trabalha. London pergunta o que aconteceu com o seu relacionamento anterior e ela responde que o seu ex não tinha o que oferecer para ela e que é muito bonita e precisa de um cara igual a ele que possa cuidar bem dela. London pergunta se ela é louca de achar que teria isso com ele porque ela foi interesseira desde o início. Ele fala que ela não deu a mínima para ele e voltou fingindo estar interessada por causa do seu Corvette. O youtuber fala que ela precisa pensar melhor sobre a mentalidade dela e que ele não sai com garimpeira de ouro e que ela já provou ser uma. Ele manda ela descer do carro e escavar ouro em outro lugar. E a garota desce do carro indignada, vai embora e acaba se dando mal. O vídeo começa com Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Ferrari branca. Ele aborda a loira e pergunta como ela está e qual o seu nome. E ela fala que se chama Bianca. Nate então fala que é um prazer conhecê-la e que ele se chama Nate. E pergunta para onde ela vai. Ela responde que está indo encontrar com alguns amigos. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde que não, porque ele não faz o tipo dela e fala que o tipo dela é um cara rico. Então, Nate se despede e vai em direção à sua Ferrari. E na hora que a garota vê a máquina do youtuber, a mágica acontece e ela volta imediatamente para falar com ele. E vem dizendo que o carro dele é muito bom. Ela então pergunta se o carro é dele. O youtuber responde que sim e pergunta se ela gosta e fala que está combinando com a roupa dela. A garota fala que a Ferrari dele é muito linda. Então ela pergunta se ele não pode levar ela para dar uma volta para eles se conhecerem melhor. O youtuber fala que pode sim, mas pergunta se ela não vai mais encontrar seus amigos. Ela responde que não, que agora ela quer sair com ele. Dessa vez, Nate pergunta se pode pegar o número dela e ela fala que sim. Ele passa o telefone para ela anotar o seu número. Nate então pergunta se ela tem mesmo namorado e ela responde que não. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro com ele para eles conversarem lá dentro mais à vontade. Ela entra no carro achando que vai se dar bem com o Nate e vamos ver o que isso vai dar. E dentro do carro, resumindo, o YouTube pergunta por que ela estava sendo tão distante com ele na hora que ele foi falar com ela. Ela responde que ela ficou nervosa e sempre os caras mexem com ela. Então, depois que ela viu o seu carro, ela ficou impressionada e viu que ele é um homem de verdade. Nate então pergunta se ela não ficou nervosa quando viu o seu carro. Ela fala que não, que ela gostou muito do carro dele.
Nessa hora, o youtuber fala que pensou melhor e acha melhor ele não sair com ela. A garota pergunta por quê. Ele responde que ela está demonstrando ser uma garimpeira de ouro e que ela não queria nada com ele e agora só quer sair com ele por causa do carro. Ela tenta negar e fala que não é garimpeira, mas o Nate fala que é sim e manda ela descer do carro. Ela desce do carro, fala que ele é um idiota e que o carro dele é alugado, mas no fim acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Charlie abordando essa bela jovem para tentar fazer o teste da interesseira. Ele inicia uma conversa perguntando onde fica um bom restaurante na cidade. Ele fala que é novo no lugar e está tentando almoçar em um bom restaurante. A garota fala que pode tentar ajudá-lo. Então ele fala que está de férias e está na cidade para tentar relaxar um pouco. Em seguida, ele pergunta o que ela faz. Ela fala que trabalha com imobiliária. Então, ele fala que trabalha com criptomoeda e faz NFTs. Ela fala que não sabe o que é um NFT. Então ele explica que são cards digitais que podem ser vendidos online e que valem muito dinheiro. Na sequência, ele pergunta se ela está solteira e ela responde que sim. Então ele pergunta se ela pode passar o seu número para ele. Ela fala que sim e passa o contato para o youtuber. Então ele convida ela para vir almoçar com ele e ela topa e aceita o convite. Então eles vão caminhando até o carro dele que está ali na frente e ele fala que esse é o meu carro. A garota fica muito impressionada com a BMW i8. Ele fala que esse negócio de NFT dá muito dinheiro e ele está ficando bem rico. Ele também fala que tem uma Lamborghini, uma McLaren e deixa a garota ainda mais impressionada. Então ele pergunta se ela gosta da cor da BMW. Ela fala que ela é bem feminina e gosta da cor rosa, mas que a cor do carro também é muito bonita. Então ele fala que vai levá-la para almoçar com ele e que ela vai gostar ainda mais do carro. Mas ele chama ela e fala que precisa dizer uma coisa para ela. Ele fala que tem que dizer a verdade. Então ele explica que ele é um youtuber famoso e que está gravando um vídeo para pegar a garimpeira de ouro. Porém, ela passou no teste e foi muito gentil e genuína com ele, e que ela não foi interesseira. Então ele mostra para ela a câmera e fala que tudo está sendo filmado para o seu canal no YouTube. Em seguida, ele chama ela ali atrás e fala para ela dizer o seu Instagram para os seguidores dele seguirem ela lá na rede social. Então ele termina o vídeo dizendo que ela foi sensacional e fala que vai levá-la para almoçar com ele agora e dar uma volta em seu carro. E chama ela para entrar na máquina. E não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e vamos pro próximo vídeo. O vídeo começa com o Nair abordando essa garota em frente à Lamborghini para fazer a pegadinha da interesseira. Ele pergunta como ela está e pergunta o seu nome. Ela fala seu nome e Nair fala que ela é muito linda e pede o número dela. Porém, ela sai andando sem dar nenhuma chance para o youtuber. Ele insiste em falar com ela e pede para ela esperar, mas ela responde que está ocupada agora e não pode falar com ele. O youtuber então a deseja um bom dia e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. Porém, quando ela vê a Lamborghini do Nair, ela não resiste e volta correndo para falar com ele. E faz aquela perguntinha de sempre se esse carro é seu. O youtuber fala que sim e que é um de seus vários carros.
Naya então pergunta por que ela quer saber se o carro é dele. Ela responde que tem alguns minutos para falar com ele. O YouTube fala que ela disse que tinha que estar em algum lugar e não tinha tempo para ele. Ela fala que agora ela tem sim, que ela gostou muito do carro. Naya então fala que ele está tentando conhecê-la e só queria ser legal com ela, e perguntou como ela estava e queria apenas sua atenção, mas ela foi muito rude com ele. Em seguida, Naya pergunta de onde ela é, e ela responde que ela é de Colorado. O YouTuber pergunta a ela aonde ela estava indo, e a garota diz que estava indo ao shopping. Além disso, ela fala que ele poderia comprar algum presente para ela. Então, Naya concorda com ela e chama ela para entrar no carro. Dentro do carro, papo vai, papo vem, e o YouTube elogia as tatuagens dela. Ele fala pra ela que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e que lá tem piscina, bebida e eles poderiam ficar lá bem à vontade, e chama ela para vir conhecer sua cobertura. Ela topa e aceita o convite de Naya. Em seguida, ele fala que precisa conversar com ela lá fora do carro e pede para ela descer junto com ele. Eles então descem da Lamborghini e lá fora Naya dá uma despistada, inventa uma desculpa e depois pede para ela entrar no carro novamente. Porém, quando a mulher vai tentar entrar no carro, ele fala que o carro não quer abrir a porta porque ela é uma escavadora de ouro. Ele fala para ela se afastar do carro porque ele não sai com interesseira e sai acelerando a sua Lamborghini.